Boa tarde a todos. É com gosto que aqui estou para esta oportunidade que é fundamentalmente para mim, para também aprender. Espero, com o meu esforço, também vos trazer algo que vocês possam considerar que vos enriqueça. Certo, porém, que aquilo que eu vos vou trazer é a forma como eu, com a minha humilde inteligência, com a minha capacidade que eu tenho, vejo este tema. Lei natural e leis morais. Outras verdades haverá. Todos buscamos ver a melhor verdade. E é do confronto de verdades que nós nos vamos aproximando da realidade. Há um senhor francês, Marcel Proust, ele viveu um bocadinho depois de Kardec e diz uma coisa muito interessante, que é assim: a verdadeira descoberta não é ver novas terras, mas ver com novos olhos. Okay? E isto cada vez vai acontecer mais na nossa vida. Vivemos num mundo tecnologicamente muito avançado, nós somos muito inquisitivos, nós sabemos mais e por isso questionamos mais, e portanto estamos a questionar sobre coisas vistas, já descobertas há muito tempo, mas estamos a ver outros prismas que estavam ocultos. E cada coisa, mesmo as mais ínfimas coisas, são de uma complexidade enorme. E, portanto, nós só podemos ver parte. Daí dizer-se que a verdade é apenas uma versão da realidade. Vou-vos trazer a minha versão desta realidade. Ora bem, esta realidade, mas se calhar ficar beneficiada sem esta luz... Obrigado. Esta realidade não é por acaso que eu a tento retratar logo de início assim. O que é que eu quero retratar com isto? Quero tentar mostrar que a lei natural é como se fosse um universo, onde existem vários sistemas solares, um dos quais é as leis morais. Entre outros, podemos ver ali o da biologia, aqui o da astronomia, as leis físicas. Ok? Esta é a primeira ideia que eu quero retratar. E esta ideia é suportada pelo Livro dos Espíritos. Se vocês forem ao livro 3º, entre as perguntas 614 e 648, vêm as características da lei natural. Não é só das leis morais, é do grande universo, da lei natural. Muito bem. Então... que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Por que é que eu ponho aqui estes pontos de interrogação? Não é que eu esteja em desacordo, mas a linguagem que nós utilizamos, está-nos aqui a passar uma rasteira, não está? Está dito. Resposta à pergunta 615, e nós ouvimos, e está dito, vão lá ler, que a lei de Deus é tão eterna quanto o seu Criador. É possível? O que é ser eterno? Ser eterno é não ter princípio nem ter fim. Quantos seres se conhecem filosoficamente com esta característica? É só um. Deus, não é? Deus é o único que não tem nem princípio nem fim, por muito que nos seja difícil aceitar. Então, se esta lei é dele, quem é que a criou? Foi ele. Então teve um princípio, não teve a lei? Então não pode ser, no mínimo, tão eterna quanto Deus não pode ser. Certo? O problema, mas então o Kardec enganou-se. Vamos devagar. Vamos devagar. Isto que nós ouvimos é uma mensagem vinda de um ou mais espíritos, validada. Ok? Mas através de médiuns, certo? Como é que funciona a mediunidade? Portanto, há um ser inteligente
que, por afinização com o perispírito do médium, lhe transmite uma intuição. Mas tem que socorrer-se dos recursos que o médium tem, do seu vocabulário, do que ele entende, para que ele perceba a ideia e ele transmita. Então, aquilo que o espírito diz, muito dificilmente sairá exatamente na escrita do médium ou na fala do médium, será exatamente igual. Muito dificilmente. Depois é o próprio Kardec que ainda passa aquilo para o livro. E depois temos as traduções que chegam aos nossos dias. Portanto, a ideia nós temos é que perceber, por isso é que o Espiritismo é uma filosofia. Não deem por sentado olharem para um livro espírita e o que ali está é a verdade. Não. Olhai para ela com a vossa razão. Este é um exemplo. Portanto, tão eterna quanto Deus, se eterno é isto, é não ter princípio, não ter fim, não pode ser. Agora dizemos assim, bem, mas o homem é imortal, não é? Imortal diz assim, bem, tivemos um princípio, não vamos ter um fim. Tudo bem. Bem, mas a lei, quando nós aqui chegamos, aqui nos encontramos, já existia a lei para nos reger. Então, quer dizer, ela é mais imortal que nós, mas não é tão eterna quanto Deus. Estão a ver a ideia, o conceito? Agora, nós somos curtos de palavras, meus amigos, e vai ser sempre assim. Porque a palavra é uma ferramenta para traduzir ideias. Experimentem lá traduzir uma emoção pelas vossas palavras. Não, costumamos dizer, é muito difícil transmitir os meus sentimentos pelas palavras. Ok? Estamos entendidos? E quem diz da imutável é a mesma coisa. Então reparai. Nós estamos num mundo em que impera o físico, a matéria, certo? Tal como a conhecemos. E neste mundo cumprem-se encarnações, certo? Nós já sabemos, pelo menos da obra, o que é o Espiritismo, capítulo 2, pergunta ou resposta 14, como vocês quiserem, vem lá dito que a alma é um ser simples. Quando se junta com o perispírito, que já é algo semimaterial, forma o espírito. E então o espírito é um ser duplo por isso. É a alma mais perispírito. E quando a alma se soma ao perispírito e mais o corpo, dá o ser humano. Por isso diz lá que é um ser triplo. Certo? Para que é que serve o perispírito? O perispírito é como se fosse uma luva, não é? É como se fossem os cabos aqui do computador que vão ligar ali ao projetor ou uma impressora para fazer funcionar um corpo, a impressora, o projetor e tal, ok? Então, nós precisamos de um perispírito quando vamos encarnar, precisamos de certeza. Se eu precisar comunicar, embora esteja desencarnado, se eu viver num mundo divino onde já a matéria não pinta nada, portanto não preciso ter espírito sequer, serei só alma, ser simples, alma. Mas se eu precisar vir a um mundo físico, eu tenho que aurir, tenho que buscar da ambiência espiritual desse mundo esta luva para me fazer visível ao médium que ali está. Mas depois posso deixar outra vez. Então quer dizer que lá nos planetas divinos, matéria não pinta, supostamente devemos só ser simples, almas, certo? Então, se assim sendo, uma das leis, por exemplo, é a lei moral da reprodução, certo? A lei moral da reprodução serve para duas coisas. Para o amor e para dar corpos a espíritos. Mas, num planeta divino, para quê que serve? Se já não há corpos para dar. Nós não reproduzimos espíritos, só reproduzimos corpos. Mas quem diz essa, diz, por exemplo, a destruição. A destruição serve para quê? Dar um fim útil às carcaças, ajudar a regular as espécies físicas. Se não houver físico, vai regular o quê? Está errado? Não. É imutável, deve-se perceber depois o resto. Ele diz, não, ela é perfeita e é adequada aos mundos em que... Portanto, ela é válida, a lei de moral da reprodução, onde houver reprodução, sim. A destruição, onde houver elementos físicos, sim. Estão a ver? Temos que olhar para isto com estes olhos. Certo? Muito bem. Seguindo. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma.
portanto, aqui estamos a ver pelo menos 2 sistemas solares do mesmo universo, da criação divina, certo? Então, a nós, como filosofia espiritualista, que se dedica à investigação das questões espirituais, mais propriamente do espírito, por isso se chama espiritismo, interessa-nos a questão moral, a questão da conduta, do bem proceder. Mas para isso utiliza uma ferramenta distinta. Enquanto as físicas utilizam a ferramenta da ciência, as morais, dada a sua natureza das questões morais, são questões de raciocínio, são questões de bem proceder, mal proceder, tem que chegar lá com a razão, não é? Utilizam um ramo da filosofia que se chama ética. Ética, vão em um dicionário qualquer, encontram ética igual a filosofia moral, que é conhecido como uma das definições que vem no que é o Espiritismo de Allan Kardec, vem numa revista, num artigo de 1868, na Revista Espírita, no número de dezembro, em que Kardec fala das questões da religião e do Espiritismo e diz: ela não é uma religião, é uma filosofia moral. E dá lá razões porquê. Podemos abordar isso mais tarde. Muito bem, então vejamos o que é que Kardec percebia disto. Intuía ele. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Muito bem. Portanto, isto era o que entendia Kardec. Aqui é o móvel, era razões porque ele resolve investigar nesta área e produzir uma parte do livro dos Espíritos sobre isto, sobre as leis morais. Mas vamos com cuidado de novo, que já abordaremos de novo estas questões da moral e da ética. Bem, do que ele foi ouvindo dos vários espíritos e reafirmando, confirmando, ele foi dito que nós vimos todos impregnados, nós vimos programados com esta questãozinha. É aquela vozinha interior que nos põe sempre em dúvida: estarei a fazer bem, estarei a fazer mal. Todos vimos com isto. Mesmo que às vezes não saibamos o que é, mas só o facto de vir supõe que há um referencial cá dentro, que a nossa consciência está-se incomodada por aquilo. Está-se incomodada por aquilo. Portanto, a gente vem todos programados com isso. E claro que nós vimos apurando isto de encarnação em encarnação. Nós aprendemos hoje os problemas morais que enfrentamos hoje, provavelmente amanhã, numa próxima encarnação, já nem serão problemas, não é? Outras coisas que nós já não, triviais, que hoje nos comportamos bem e sabemos que é comportar bem, foram problemas se calhar no passado. Estão a ver? Portanto, há uma evolução. E também nos é dito que, para nos ajudar nesta tarefa, aparecem os chamados profetas. Aparecem, é uma figura mais religiosa, mais mística, aparecem em muitas religiões, mas entenda-se profeta como uma pessoa mais esclarecida. O nosso professor, que nos ensina o ABC, 1, 2, 3 e tal, aparece isto. E nisso o Espiritismo socorre-se muito na questão moral, no referencial de conduta, que é um referencial cristão. Podia ser outro, mas
porque lhe disseram os espíritos que o melhor referencial de conduta que nós temos na Terra neste momento, por enquanto, é Jesus Cristo, assim se adotou isto. Porque todos nós também precisamos, nós quando vamos à escola, se não tivermos o professor para nos orientar, a gente fica, é necessário. Nós precisamos disso, somos feitos assim. Muito bem. É claro que o Espiritismo, tal como Kardec o definiu, embora utilizando estes referenciais, não é nenhuma religião. É antes o que ele aqui diz, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos, e como filosofia, compreendem todas as morais que dimanam dessas mesmas relações. Aqui estamos a começar a falar na questão moral. Mas reparem, portanto, por um lado é filosofia, vocês já devem ter ouvido falar, e eu já falei também algumas vezes, que a ciência é filha da filosofia. Porquê? Enquanto a filosofia é a busca contínua do conhecimento, nem a filosofia nem a ciência trabalham com a verdade, porque a verdade absoluta não é para nós. A existir só há de haver Deus que a supera. Nós trabalhamos é com a busca contínua da verdade. Temos uma hoje, apanhamos mais umas coisas, ouvimos mais umas ideias, mudamos, não nos apaixonemos pela que temos e vamos buscar outra melhor e toca a andar. E é assim que o progresso faz. É em todas as áreas. Ora bem, mas enquanto a filosofia é pela razão, portanto, o senhor Platão, o pai da filosofia, definia a filosofia como sendo a crença verdadeira justificada. Isto é, nós temos uma determinada crença, por exemplo, Deus, mas filosoficamente, esta só se pode lá chegar filosoficamente, porque não a podemos levar a um laboratório, mas podemos lá chegar pela razão. Tem que haver uma causa primeira, etc. Mas só pela razão. Portanto, a filosofia distingue-se da ciência por isto. E está na base sempre do raciocínio científico que vem a montante. Primeiro, nós temos que olhar para o problema e arranjar, em termos teóricos, em termos de razão, baseado no conhecimento, que temos uma justificação para aquele fenómeno que estamos a observar. Portanto, mas nós com a filosofia podemos abarcar tudo. Depois há uns pequenos fenómenos do grande todo, que sim, nós podemos medi-los, compará-los e deduzir as leis como eles funcionam. E entramos na ciência, que o discípulo de Platão, o Sr. Aristóteles, completou a definição baseada de Platão. Platão dizia que a filosofia era a crença verdadeira justificada, e Aristóteles dizia que a ciência é a crença verdadeira justificada e comprovada. Isto é, podemos levar a um laboratório, medir, comparar, etc. Deus não se pode comparar com ninguém, não é? É único, por exemplo, só por aqui, nunca poderá ter uma natureza científica, apenas filosófica. Mas, por exemplo, as leis da mediunidade, o Kardec, sim, conseguiu estabelecer como é que funcionavam aquelas características todas da mediunidade. Nós também na medicina, como é que funciona o corpo humano, os rins, isto e aquilo, e vai-se alterando, enfim. Estão a ver? Portanto, daí que a ciência é uma coisa pequena comparada com a filosofia. Por isso é filha da filosofia. E então, como ciência, naquilo que é possível medir, observar, comparar e tal, não sei o que mais, ele investiga qual é o objeto. É relações entre estes mundos, o mundo físico e o mundo dos espíritos, em que ele faz de uma forma, utilizando uma ferramenta muito interessante, por isso ele chama de observação, que é a mediunidade. A luneta desta ciência é a mediunidade, tal como a luneta da astronomia é o telescópio. Ok? É a mesma coisa, é olhar para o objeto que se estuda. Não deixa de ser ciência por isso, não deixa de ser filosofia por isso. Estão a ver? Muito bem. E então, deste esforço todo, da razão, mais aquilo em que é possível de estabelecer as leis, disso tudo serve para quê? Para alguma coisa há de ser. É para nos dizer o que é proceder bem ou mal e progredirmos mais rapidamente, em termos de conduta. Daí as tais consequências morais. Mas morais, de novo, com justificação. Por isso, uma definição mais adequada aos nossos tempos é esta. É uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. E vou-vos provar porquê. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Pergunta 629, foi o que nós ouvimos. E diz lá que a moral funda-se na observância da lei. Então a moral não é um fim por si. Se funda, atrás dele ou por baixo dele está algo. Está a observância. O que é observância? O que é observar uma lei? Se a gente pegar agora no Diário da República,
de ontem, hoje não sai, de ontem, e fomos lá ver um decreto-lei, a gente lê, e o que é observar esse decreto-lei? É, com a nossa razão, interpretá-lo, utilizar, é um movimento inteligente, é um ato inteligente, certo? Interpretá-lo e levá-lo à prática, eventualmente com erros. Muito bem, mas é um ato inteligente. Então temos a lei, não é? Temos depois a seguir a observância que envolve a razão, e é deste esforço, deste ato inteligente, que se deduz uma conduta que se chama a moral. Moral que é diferente da ética. E já vamos ver porquê. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pergunta, com isto que foi dito, agora faço esta pergunta: a pena de morte é moral? Ora bem, olhemos aqui para este mapa mundo. Os países a azul está eliminada, isto é imoral. Em Portugal é imoral, desde há 150 anos, a esta parte, mas só desde há 150 anos, é que é mal proceder que um juiz mande matar aquele que se provou em tribunal que matou. Hoje não, hoje dá-se cadeia, 25 anos, julgo eu, noutros é pena perpétua, etc. Mas, nos países que está a vermelho, por exemplo, nomeadamente ali nos Estados Unidos, no estado de Texas, por exemplo, não, é bem proceder que um juiz mande matar o assassino de outro. E se este juiz for espírita? Está nos Estados Unidos, é bem proceder? Vem para aqui, é mal proceder? Estão a ver, as questões da moral, olha, para esta pergunta é sim, não, depende dos costumes sociais. É uma questão de terminologia, meus amigos. Eu vou-vos levar a uma solução, à minha verdade. Não vos vou deixar perdidos. Mas a moral tem a ver mesmo com isto. Estão a ver? Então, quer dizer, o espiritismo não se pode regular por uma coisa destas. Que no mesmo país, numa época, é bem e é mal. E no mesmo momento, em diferentes países, é bem e é mal. Então, o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, vimos há bocado que a moral funda-se na observância da lei de Deus, através da inteligência. Então usemos a inteligência agora para responder esta pergunta. A pena de morte é ética? E ética é um ramo da filosofia, tem que justificar, tem que usar a inteligência. Então, o homem é imperfeito, certo? Em qualquer lado. Se é imperfeito, pode errar. Em qualquer lado. Estou a usar a inteligência, estamos a fazer um ato inteligente. Se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Não é a primeira vez que a gente assiste que, nos países em que é moral mandar-se matar o assassino, passado uns anos verificou-se que se enganou. E agora como é que se emenda a mão? Se fosse para a cadeia, podia-se mandar tirar, dava-se uma indenização, etc. Então, resposta, se é ética, não. É antiética em qualquer lugar, mesmo nos sítios em que é moral. Certo? Esta é a diferença entre moral e ética. Por isso, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Muito bem. Por isso mesmo é que o espiritismo é uma filosofia, e sendo uma filosofia tem que se pautar pela ética, que é um ramo da filosofia, que é igual à filosofia moral. Tudo que tem a ver com questões morais tem um ramo na filosofia, no raciocínio filosófico, que se chama ética. Ok? Pelo conhecimento aponta justificadamente, tal como justificamos aqui, porque é que era antiética a pena de morte. O comportamento correto, por sua vez, vai impulsionar a alteração dos comportamentos morais da sociedade. Nós, ao justificarmos
alguém perante os nossos amigos, porquê? Dá-lhe uma razão, porque é que não é bem proceder aquilo que estás a fazer. Se ele o interiorizar, ele passa a ter uma conduta de acordo com o bem proceder e influencia o costume à sua volta, a moral. Estão a ver como isto funciona? Muito bem. Então, o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser o mesmo que ninguém o pratique, certo? Para um espírita isto não serve, todo mundo faz, não serve. Ok? Temos mesmo que apelar ao nosso raciocínio. Ok? Muito bem. Mas às vezes dizem, mas pô, isto é um esforço e tal, mas não há aí assim uns atalhozinhos, umas regrazinhas mais simples. Bom, eu costumo utilizar para ajudar uma metáfora da moeda de euro. Qualquer moeda de euro tem duas faces. Tem uma cara e uma coroa, não é? Portanto, e a gente pode resumir a nossa conduta também mais ou menos em duas grandes vertentes. É o nosso comportamento com a sociedade humana, entre nós, aqui, e o nosso comportamento com tudo o que não é a sociedade humana, a natureza, chamarei eu a natureza. O que é que o livro dos... Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, na cara ou na coroa, como quiserem, da moeda, naquela parte que é a relação entre nós, há aqui duas perguntas fundamentais no Livro dos Espíritos. A primeira, mais ou menos, é conhecida de todos. Não façam aos outros, não queres que façam a ti, já Cristo nos diz isto. E digamos que esta é o parente pobre do metal aqui da moeda, é a parte central, é a prata. Mas o mais difícil é do ouro que está à volta, é 642, que diz: não basta que não faças ao outro que não queres que te façam a ti. É preciso fazer todo o possível para evitar que o mal ocorra. Exemplo. Está ao vosso lado um amigo ou uma amiga que está a passar por um problema que vocês já passaram. Vocês conhecem o pensamento da pessoa, ele é teimoso, cada vez que falam com ele aquilo acaba uma discussão e não sei quando, e diz assim, mas eu devia lhe dizer, porque ele vai se esborrachar, e tal, não sei quando. E há duas opções assim, eu não lhe digo nada, é ele que bate com a cabeça na parede, como eu, ou há outra opção de dizer assim, apesar de tudo, eu tenho que lhe dizer em consciência, desculpa lá, meu amigo, olha, eu já sei que não é exatamente o que tu queres ouvir, o que eu te vou dizer, mas olha, eu quando passei pelo mesmo problema, eu cheguei à conclusão que o melhor proceder era por este caminho, que eu sei que tu não queres, mas não tomes a mal, é só a minha ideia, tens o teu livre-arbítrio, farás o que tu entenderes, mas em consciência eu devia dizer-te. É esta a intenção da pergunta 642. Pronto, isto na parte da sociedade. Na parte da natureza. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Portanto, do outro lado, na coroa, ou na cara, só existe uma regra, que é no nosso relacionamento com a natureza, com os animais, com as plantas, é evitar o excesso. É-nos lícito nós matarmos um animal ou uma planta para a alimentação, não é lícito nós matarmos um animal ou uma planta por prazer e desperdiçar. Porque um dos objetivos para que serve a lei moral da destruição é para dar um fim útil às carcaças, aos cadáveres, sejam dos animais, sejam dos vegetais. Tá? Portanto, é isto mais ou menos a metáfora do coisa. Sobre estas questões da moral e da ética, conto-vos uma anedota breve que ilustra bem a diferença entre a moral e a ética. Está um senhor numa casa de cinema, num cinema daqueles que tem plateia e tem balcão. E ele está sentado na plateia, no meio, para começar o cinema, no meio, mesmo alinhado aqui assim, onde está o balcão ali por cima. E está com as pernas
metidas nas cadeiras da frente, da fila da frente. O senhor encarregue do cinema viu naqueles propósitos, acha que moralmente é errado, claro, então está naqueles propósitos ali, e resolve abordá-lo, mas num tom jocoso, e chega ao pé dele: então amigo, só falta uma cervejinha, não? E tal. E ele com uma voz jocosa: não, quero mesmo é uma ambulância, que eu caí ali de cima. Ok? Moralmente estava errado, não era? Eticamente estava certo. Pronto, é só para ilustrar ainda mais a diferença. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E é por isso que eu comecei assim, e agora completando o quadro dá isto. O Sol será a última. O Sol do nosso sistema solar é a lei de justiça, amor e caridade, que era a mais importante. À volta, nos planetazinhos, nos satélites, estão as outras todas que nós vimos ali descrever. Metido no universo onde estão as leis físicas e tudo mais. E com isto terminava a minha palestra e deixava-me sujeitar-me às vossas perguntas, do que vocês quiserem, sobre esta questão ou outra. O que eu consultei para vos aqui trazer são estes livros que vocês conhecerão, desde o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, estes considerados o da codificação básica, com exceção daquele. É uma exceção, lá está, os códigos humanos, no meu ponto de vista filosófico, este devia estar lá. Mas não está, não interessa. O importante é que se leia. Porque tem lá coisas, por exemplo, aquela questão da alma, espírito e corpo, só encontram bem explicado aqui. Porque aqui há confusões e os espíritos dizem: bem, vocês entendam, vocês têm uma linguagem curta, chamem lá o que vocês quiserem, desde que vocês se entendam e tal, pá. Por aí adiante. Depois temos aqui uns livrinhos de filosofia para percebermos a questão da moral, da ética e da filosofia. Aqui um de física quântica. Aquele filme que nós vimos está aqui metido. Eu vou publicar, como habitualmente estou a gravar esta palestra, e vou publicá-la aqui no canal de Espiritismo JG, amanhã ou depois, já lá está. Também podem apanhar no Facebook, Google, aqui um blog, aqui está, e também tem o meu e-mail para alguma questão mais particular que me queiram pôr ou que o tempo não dê. E pronto, cá estou eu, à vossa disposição para qualquer pergunta, disparai, seja sobre isto, seja outra coisa qualquer. Muito obrigado. Dá sentido à minha vida.
a desabrochar. Eu agora entendo, Deus tudo tão bem criou. Se estivermos bem atentos, sentiremos com alento que sempre alguém nos guiou. Eu queria ser melhor, ser bondoso já de cor, de repente ser perfeito. Mas crescer não é assim, antes de ser querubim, há que moldar nosso jeito. Aprender a amar, só assim se é feliz. Toda a gente respeitando, todos envolver num manto de paz a desabrochar. Meditando sobre a vida, vi que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento. Depois deste introito maravilhoso, deste apelo à lei do amor, da justiça e de caridade, aquele sol do sistema solar das leis morais que o João tão bem interpretou, vamos continuar com esse estado de alma e vamos orar. Vamos orar como Jesus sempre nos ensinou, louvando o Criador por esta obra maravilhosa, por este universo que ainda hoje aqui vimos e que apenas estivemos a estudar um pequeno sistema solar. Mas ele é tão imenso, é digno de louvor esta obra, a todos os títulos, inalcançável para a inteligência humana. Por isso, louvemo-lo, aceitando com humildade a nossa dimensão, o que somos. Aproveitemos também para agradecer-lhe. Agradecer-lhe que nesta encarnação, em que já depuramos melhor as questões do bem e do mal que na anterior, ainda assim Ele nos proporciona a oportunidade de nós nos cruzarmos com esta doutrina maravilhosa, de nos submeter ao exercício da razão com o apoio desta doutrina, na busca do bem proceder, na busca do atalho, no progresso que se aparenta infinito para a felicidade de todos nós. Mas por fim, Senhor, porque nós temos essa dimensão limitada, em contínuo e infinito progresso, nós somos imperfeitos e, como tal, sentimos dificuldades. Sentimos dificuldades desde compreender aquilo que nos ocorre, se é expiação, se é prova. Nesses momentos, Senhor, envia-nos as tuas boas sugestões através dos mensageiros espirituais, dos nossos guias, da espiritualidade superior, lembrando-nos
exatamente a lei da causa e efeito, lembrando-nos que tudo passa, mas o que está passando recolhe de uma causa anterior e essa causa anterior é provocada por nós. Ajuda-nos sempre a perceber isso e dá-nos força para nós encararmos o futuro de forma mais tranquila, mais risonha, certo que alcançaremos sempre melhores posições se conseguirmos, em cada momento, saber o que é o bem e o que é o mal. Bem-aja. Uma boa semana a todos.